O Senado aprovou uma medida que chama a PEC do STF, né, que estão falando, que ela supostamente serviria para limitar poderes do STF. Isso aqui é meio estranho porque tem algumas coisas muito curiosas que aconteceram em volta dessa tal PEC do STF. Tanto o STF como o governo Bolsonaro, quando ele ainda estava no poder no ano passado, que que na verdade o Bolsonaro ele é um holograma, né? Eu gosto de usar esse termo de um canal que é parceiro, mas que eu não divulgo porque não necessariamente vai ser um canal que eu vou que eu quero. Eu acho que o conteúdo dele é para todo o meu público, né? Que eu tenho como objetivo alcançar, mas que ao mesmo tempo o público dele é um bom público para estar aqui, né? Eu acho que tem divergências nesse sentido, mas ele usa esse termo de que o Bolsonaro é um holograma. É, o que isso quer dizer essencialmente? Que quem controlava realmente o governo Bolsonaro era o gabinete do golpe de Estado de 2016. É, General Heleno, General Mourão, militares da reserva e militares da ativa. Isso aqui, essencialmente, é interessante porque tanto o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, como o STF prendiam arbitrariamente pessoas de direita e pessoas de esquerda e censuravam pessoas de direita e pessoas de esquerda no passado. Mas essa PEC do STF é estranha por alguns motivos. Primeiro, quem apoiou a criação dela foi a base do Bolsonaro no STF, que é uma coisa no Senado, que é uma coisa estranha. Segundo, pessoas da base do governo do Lula, entre eles Jacques Wagner no Senado, pessoas que são ligadas ou entre aspas ao que eles dizem que serviriam para aspas articular com a direita, mas que são pessoas de direita, ou pessoas que realmente são da direita, como Múcio, que vieram da direita dentro do governo para, vamos dizer, poder negociar com a Câmara e com o Senado, a direita na Câmara e no Senado, digamos que fazem parte do governo. E sempre poderiam ser bons elementos de sabotagem. Né? Então essa PEC do STF já é estranha, porque ela não trabalha realmente em todas as medidas da forma mais ideal, e a maneira que ela surge não parece ser de um grupo ou de pessoas que querem realmente trabalhar para retirar os excessos do STF, mas para limitar a atuação do STF contra a direita e contra o antigo governo Bolsonaro. Né? A direita fala direita neoconservadora, fascista, neoliberal. Essa é a primeira possibilidade disso aqui, que isso aqui foi criado por eles, mesmo eles sabendo que provavelmente vai cair na Câmara, porque a Câmara não está muito afim de votar a favor disso aqui. Mas aí tem outras possibilidades. A segunda possibilidade é que o PT colaborou com o STF para fazer ataques comuns ao Bolsonaro, né, e à direita, e que a direita está usando disso, né, dessa PEC do STF para travar uma batalha com o PT, né. Não que ela está usando isso para parar o Bolsonaro, a atuação do Bolsonaro, porque ela já saberia nessa possibilidade que essa PEC não passaria na Câmara, né? Porque essa é a especulação que está rolando dentro da mídia oficial neoliberal, né? Que a gente não pode confiar muito também, neoliberal burguesa. Ou seja, a direita poderia estar fazendo isso para fazer uma guerra de ataque de narrativa contra o PT, contra o STF, contra a centro-esquerda social-liberal que está no governo reformista. Essa é uma possibilidade. Embora eu não ache que talvez seja a mais provável. Né? A terceira seria de que, na verdade, essa medida ela não é necessariamente somente da direita, mas é de parte da esquerda dentro do governo Bolsonaro, do governo, né, da base, do PT, né, da centro-esquerda do PT, né, para atacar o STF também. Essas são as três possibilidades mais básicas, né?
eu acho que são as possibilidades que ninguém levaria de uma forma, vamos dizer, como conspiracionista, né? Mas existem outras possibilidades plausíveis também que a gente pode entrar aqui, que não são conspirações, mas que são teses interessantes. A primeira delas é que a, a extrema-direita neoliberal, neoconservadora, fascista, ligada ao, entre aspas, Bolsonaro, ou melhor, aos militares do golpe de Estado de 2016, estão fazendo isso como um ataque ao PT, para que o PT se desgaste na relação com o STF, porque segundo a imprensa neoliberal, o PT dependeria do STF em algum grau para conseguir cumprir a meta fiscal deles, entre aspas, que é uma meta neoliberal do tripé macroeconômico neoliberal do consenso de Washington, para conseguir efetivamente seguir essa meta e não cair, por exemplo, naquele argumento que a Câmara possa usar para o impeachment, das, entre aspas, pedadas fiscais que o Sarney fez, o Collor fez, o Itamar fez, mas a Dilma não pôde fazer e se fudeu, né? Porque era uma desculpa para dar um golpe na Câmara e depois terminar com um golpe militar, que foi a entrada do Braga Neto dentro do governo Temer, né? Como secretário do Temer, secretário do Dias Toffoli, etc. A entrada do Alexandre de Moraes, né, como ministro do STF pelo Temer, e a entrada do Nunes Marques como ministro do STF pelo Bolsonaro, que aparelharam o STF. Depois de aparelhar o executivo, como eu falei, com os secretários, com tudo aquilo. E depois o aparelhamento da Câmara e do Senado com a direita tomando a maior parte das casas, né? Desse jogo institucional, que na verdade não é democrático, não é institucional, liberal, não é nada. É uma ficção que existe desde o golpe de 64, que eles começaram a americanizar e colocar autoritarismo, né, sobre essas instituições republicanas, entre aspas, que nunca foram democráticas e nem representativas do país. Então essa possibilidade que a direita está fazendo esse ataque ao STF, ao PT pelo STF, o ataque ao STF é uma possibilidade. Embora a gente ainda teria que confiar em algumas dessas informações que, por exemplo, o STF estaria disposto a ajudar o PT a cumprir essa meta fiscal com desabonos lá de R$1 trilhão e coisas assim. O que não é muito confiável, a gente não tem como saber a veracidade dessas informações. A outra possibilidade é que o STF está usando isso junto com a direita, né, extrema-direita neoliberal, para atacar duplamente o PT e qualquer tipo de censura às ações do STF é da própria direita. Porque aí você tem uma coisa interessante. A direita fascista poderia usar disso como se eles fossem os defensores da democracia e da liberdade, já que eles iam perder de qualquer jeito na Câmara, né? Contando com a informação da mídia que teria sido tão fácil, tão difícil na Câmara de passar, né? Ou mesmo que passasse, a direita neofascista poderia falar que eles são defensores da democracia e da liberdade, defendendo contra o autoritarismo do STF, que na verdade eles nem estão tão preocupados assim, porque eles mandavam prender gente de esquerda e de direita pela Polícia Federal, né? E o STF poderia se passar tanto como defensor da democracia e da liberdade também, cumprindo seu papel institucional, como mantendo a força do autoritarismo que eles possuem em algumas coisas, que pode ser usado contra tanto a esquerda radical como contra a centro-esquerda no futuro, mostrando uma força de defesa contra essa PEC que não passaria pela força da corte e da articulação da corte política. Vocês veem que são narrativas que vão sendo construídas que podem ser possíveis, né? A outra possibilidade é que a direita está atacando o STF diretamente, sem precisar que essa medida passe. Porque o STF parando isso na Câmara por articulação, entre aspas, e
pode ter favor, tem um monte de coisa envolvida, a gente não sabe o que acontece, né? Não só, entre aspas, corrupção, mas todo tipo de coisa ilegal que vocês podem imaginar. Isso queimaria o STF, essa tentativa de parar isso, né? E queimaria o PT também por tabela em algum grau, por tentar, vamos dizer assim, apoiar isso para algumas esferas da população que votaram, né, no ano passado, ou que apoiam mais diretamente uma ideologia ou um grupo. E a última possibilidade disso aqui, mais plausível, é que eles na verdade estão reforçando o poder do STF, porque tudo na verdade dentro de uma república liberal é um jogo de poder, né? É tudo poder, dentro da parte institucional e até da luta popular, da população, né? Como um todo, independentemente de ela defender uma posição mais à esquerda radical, vamos dizer uma direita, entre aspas, nacionalista, que não tenha, não seja como o Nasbols, como o PDT, Nova Resistência, esse pessoal, mas que seja uma direita razoavelmente mais independente, anticolonialista, que você ataca isso por tabela, né? Quando você toda a luta dentro e fora das instituições num país que é colônia como o Brasil, ou vassal norte-americano, é uma luta de poder. E nas repúblicas liberais, tanto fora das instituições como dentro, é sempre uma luta de poder, é um jogo de poder, não existe nenhum tipo de legalidade ou democracia nessas coisas. Então, se você consegue dar ao STF uma vitória falsa numa batalha que nunca existiu na Câmara, você reforça o poder do STF, tanto de imagem, como de projeção de poder psicológico, imaginário, como da legalidade dele de, por exemplo, atacar tanto gente na direita como gente na esquerda quando convir. Especialmente quando ele puder atacar gente na esquerda radical, caso a direita bolsonarista não vote, ou vote, destrua o país e comece a ter revoltas populares, inclusive orquestradas, organizadas ou não, por grupos que são anti o golpe dos militares, a tutela dos militares no Brasil, que eu explico no vídeo que vai ter uma foto no vídeo anterior que eu fiz, que tem a foto do Alexandre de Moraes e do Temer, porque o Temer indicou Alexandre de Moraes, para quem não sabe, né? Então você atacaria o poder da esquerda radical, né? E da centro-esquerda de confrontar essas forças, né? Diretamente. Você atacaria esse poder, essa possibilidade de defesa, né? Desses grupos, né? Essa é uma possibilidade de várias possibilidades plausíveis que estão dispostas, né? E a última possibilidade que eu posso colocar, mas que é mais uma possibilidade extra do que uma possibilidade provável, é que o STF esteja, na verdade a direita esteja usando disso para enfraquecer a legitimidade de ambos os grupos, porque tanto do STF como das esquerdas de uma forma muito generalizada, muito mais ampla do que qualquer outra que eu tenha colocado das duas paralelamente anteriormente. Porque assim você consegue mostrar, olha lá, a esquerda apoia o STF, que é contra a democracia e a liberdade. O STF é contra a democracia e a liberdade. Nós, cidadãos de bem, tudo isso entre aspas, né? Cristãos, conservadores, de direita, somos os únicos bastiões de defesa, enquanto o PT é igual ao STF. Aí você levanta toda aquela dialética, falsa dialógica, na verdade, Olavete, que os fascistas neoliberais da direita, que os militares controlam, usa. E você atacaria por tabela tanto o STF como o PT de uma forma incomparável. Existe também, gente, a possibilidade de que tudo isso aqui seja organizado, tenha apoio, inclusive logístico e estratégico dos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos colaboraram, por exemplo, na ascensão da extrema-direita fascista neoliberal na Ucrânia, né? Eles foram fundamentais para essa ascensão, inclusive também dos nazistas mesmo que tem dentro do Wagner, né? Que não são os fascistas neocons do Zelensky, mas os nazistas do Wagner,
no aparato de Estado mesmo, que não no aparato político em si, mas no aparato administrativo, burocrático, das empresas, etc. Como, por exemplo, as Forças Armadas fizeram enchendo, os militares fizeram enchendo de militar em tudo quanto é esfera do Brasil, do Estado brasileiro. Isso é uma outra possibilidade, né? Mas essencialmente é isso.